Bom, vamos lá. Foi um tema bastante interessante, bem é, difundido. Houve uma repercussão bem positiva com relação a esse tema por parte das pessoas que me contataram. É um tema que não é uma coisa muito comum da gente ouvir, da gente conversar. É um tema bastante inusitado com relação a ele mesmo, por si só. De novo, eu peço desculpas, né? Tá meio confuso, mas vamos lá. O tema que nós abordamos foi sobre o comportamento humano e a sobrevivência psicológica. Tá? É um tema muito ligado ao nosso desenrolar daqui do sobrevivencialismo, da sobrevivência. Tem grande importância com relação ao tema em si, no desenrolar da situação. Tá? É um tema plural, mas bastante único, porque trata do ser humano como indivíduo. Tá? É uma parte muito importante do comportamento humano. É uma das premissas que torna o ser humano humano, torna ele mesmo, como indivíduo, como pessoa. Tá? É a forma com que nós nos comportamos diante das adversidades, aquilo que nós somos, tá? Aquilo que nós, não que nós demonstramos, mas aquilo que nós somos na realidade. Tá um pouco escuro, né? Vou tentar clarear aqui um minutinho. Não vai funcionar. Enfim, tudo no improviso, né? Bom, vamos lá. Esse tema de sobrevivência psicológica e comportamento humano, eles andam de mão dadas, né? Por quê? Nós, como indivíduos, temos formas de pensar e agir distintas, individuais, né? Independentes um do outro. Apesar de vivermos em sociedade, nós não temos a mesma linha de pensamento, nós não compartilhamos na totalidade das vezes, as nossas ideias e opiniões, nós divergimos. Essas diferenças é que elas nos tornam humanos. É bastante plural esse tema, tá? Só para deixar bem claro, eu não sou psicólogo, eu não sou da área. Eu vou passar para vocês a mesma informação que eu tentei passar no vídeo que está postado aí no canal, tá? Por quê? É um tema que é muito importante, ele faz parte da sobrevivência. Na realidade, ele é 50% da sobrevivência, tá? Como você se comporta diante das adversidades, como você é e a sua postura diante as adversidades vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. No caso da sobrevivência, vai ditar se você vai sobreviver ou vai morrer. Tá? Então é muito difícil, muitas vezes é muito complicado você chegar com um tema desse e falar dessa forma, assim, tão direto, falar, não, você vai morrer. Tá? Algumas pessoas ficariam até um pouco assustadas, mas na realidade não tem muito como abordar de uma forma diferente ligado a esse tema, mesmo sendo ele a sobrevivência um fator que muita gente não vai conhecer nunca, graças a Deus. É um tema de comportamento, de cunho comportamental humano bastante singular. Por quê? Eu fiz aqui um roteiro para a gente não perder o rumo da história, né? Que isso é bastante importante. Primeiro, eu já tinha comentado com vocês o que é sobrevivência, depois o que é sobrevivência psicológica. Tá? Lá no vídeo eu dei um exemplo bem simples, um exemplo humano, que trata da perda de um ente querido, que trata de uma perda pessoal, como as pessoas reagem. Né? É um fato da vida que infelizmente todo mundo vai passar por ele um dia, tá? E que é inerente à nossa vontade ou não. Como nós reagimos, como nós nos comportamos diante desse fato em si, é que vai ditar o quão, né, ruim ou não vai ser minha reação. Na realidade, essa não é uma boa escolha de palavras, porque sempre vai ser ruim. A perda de uma pessoa querida nunca é boa. Tá? Então, não tem como você passar por essa situação e ser o mesmo. Você vai mudar, você vai ter que se adaptar, você vai ter que melhorar, tá? Não piorar, não tem como piorar, já está ruim. Tá? Então, seguindo aquele ditado de que sempre pode ficar pior, a gente tem que tentar ser diferente, tem que ser melhor. Então, o que acontece?
nós perdemos a pessoa, nós temos um impacto emocional, nós temos as emoções afloradas no na nossa totalidade, nós temos o nosso caldeirão de emoções borbulhando e às vezes não sabemos como lidar com ele. Isso não é tão difícil de entender, porque a maior parte das pessoas, 90% dos seres humanos, eles não se conhecem. Eles não sabem o que eles são. Às vezes eles não sabem até os próprios gostos até descobrirem. Né? Não sabem seus limites, não sabem seus medos, né? Não sabem do que eles são feitos. Isso é inerente. Né? A gente tem que viver. A maior parte das pessoas vive sem saber o que elas são. Isso é estranho de dizer, mas é real. A gente só sabe os nossos limites quando nós somos postos à prova. Quando precisamos reagir ou agir a uma situação que tira o ser humano, tira o indivíduo, tira a nós, a minha, você, da zona de conforto em que nós vivemos. Naquela nossa rotina do dia a dia, que é perfeitinha, que nós temos um desenrolar de um começo, meio e fim do dia. Então nós temos uma rotina comum, benéfica. Daí quando nós fugimos dessa rotina, o nosso mundo parece que desaba, os alicerces se abalam e a gente fica um tantinho bagunçado, né? Então, é nesse ponto que entra a sobrevivência psicológica. Ela é importante tanto no tema quanto para a vida. Por quê? Porque ela vai abordar como nós, seres humanos, vamos agir em relação ao quê? Ao nosso próprio ser. Como eu vou reagir diante de uma adversidade? Como eu vou ver esse problema e como eu vou reagir a ele? Não existe uma receita, não existe um conceito de certo e errado, não existe um conceito pré-definido. Porque como todos nós somos diferentes, uma vez como indivíduos, nós reagimos de formas diferentes à mesma situação. Eu vou dar um exemplo bem simples. Tem alguém caminhando na rua e você está atrás e essa pessoa cai por algum motivo. Tá? Se você tiver com mais 3 pessoas do lado, você vai ver que uma para e trava, fica assustada, uma começa a rir e a outra começa a ajudar, corre para ajudar. Tá? Os 3 estão com o mesmo sentimento, o susto, o medo, o desespero para ajudar. Só que as formas de reação demonstradas fisicamente são diferentes. Algumas pessoas, treinadas ou não, vão lá e vão interagir, vão ajudar, vão levantar. Por quê? Porque são legais, são maravilhosas? Não, porque são humanas. A que vai ficar travada vai ficar assustada. Ela não estava esperando por aquilo, é uma coisa que não é da rotina dela. Então ela se assustou e parou. Ela hesitou por alguns instantes. Lógico que na sequência ela poderia ir lá ajudar a pessoa a levantar e tudo mais. Mas aquele instante do fato ela travou. E outra, o susto foi tão grande que a reação é começar a rir. Então isso também é normal do ser humano. São formas de reação. Tá? Isso eu já vi acontecer, a gente sabe que isso é comum, mas infelizmente, ou felizmente, nós agimos assim. Esse é um exemplo. Tem receita? Não. Tá? Então é uma coisa como nós somos. O que eu sou como indivíduo é um conjunto de detalhes que a gente vai pensando na vida, dentro de casa, na educação que nós recebemos, com acesso à informação que nós temos, tá? E principalmente com aquilo que eu vejo da vida, com o que eu defino como certo e errado. Aqui também cabe um parênteses bem interessante com relação ao certo e errado, que ele lembra aquela minha verdade, sua verdade. Né? Na realidade, essa historinha de minha verdade, sua verdade, ela não existe. Tá? A verdade é uma só, a verdade é universal. O que nós chamamos de minha verdade, sua verdade, são pontos de vista sobre um fato. Tá? Então, o que eu posso falar? Olha, a minha verdade é que eu sou isso. A minha verdade é que eu gosto daquilo. Ou seja, não é a sua verdade, é o seu ponto de vista. Só que para o indivíduo, como pessoa, aquilo é a verdade dele. Tá? Então ele vive por aquilo. O que nós não podemos confundir em hipótese nenhuma é que o meu ponto de vista é meu. A minha verdade é minha, não é a de outro. Tá? Então eu não posso pegar a minha verdade e enfiar a goela abaixo das pessoas dizendo que eu sou certo. Tá? Não, mas a história diz que a história diz. Você repete ou faça a história. Isso é complicado.
mas é por aí que acontece. Isso chama vida, tá? Esse é um dos pontos. Aqui tem uma... Eu baixei, dei alguns exemplos, né? Lá no vídeo também tem alguns outros bem interessantes. Aí a gente fala, puxa, mas e aí, como é que eu faço? Como eu me comporto diante de uma situação de medo, de emergência? Tá? Primeiro, vamos lá, o que é emergência? Emergência é toda aquela situação que me tira da minha rotina, me coloca em perigo físico, imediato ou fato atual, tá? Que coloca em risco minha vida ou minha integridade física. Isso é uma situação de emergência ou perigo. Tá? Por definição, é quando eu corro risco. Um risco iminente, tá? Ou um risco a acontecer. Aí também cabe aquela história do gerenciar os riscos que a gente comentou em uns vídeos atrás, tá? Que podemos abordar daqui a pouco. A reação a uma situação de emergência, como eu disse, ela é pessoal. Cada um sabe o que é, mas é importante que vocês saibam que a forma como você vai reagir a uma situação de risco ou de emergência vai ditar, como eu já disse, o sucesso ou o fracasso. Se você vai viver ou se você vai morrer. Ou no nosso dia a dia, aqui na nossa vida urbana normal, ela vai ditar como, de que forma, eu, como indivíduo, vou interagir com a sociedade, como vou ser visto pela sociedade e como eu quero ser visto. Porque nós somos o que nós fazemos, não o que nós falamos. Isso é importante. Tá? Meus atos falam por mim. Minhas palavras é o que eu estou vendendo. Compra quem quer. Tá? Isso é uma coisa do ser humano. Então, seus atos ditam o que eles são. O que você é são seus atos. Tá? Voltando para a sobrevivência. O que eu faço? Vamos imaginar o seguinte. Eu estou numa excursão, num passeio, e acontece um sinistro, e eu corro risco. Eu tenho formas de agir. Eu posso fazer igual o pessoal lá do exemplo do tombo na calçada. Eu paro e começo a rir, eu choro, ou faço alguma coisa. Então eu tenho modos de ação. Tá? Eu tenho o modo vitimista, que é aquele que eu sento, choro, espero a morte chegar ou o resgate chegar, ou tenho o modo de ação, o modo proativo, que eu chamo. Aquele modo em que você, mesmo com medo, mesmo abalado, mesmo emocionalmente instável, você vai responder ao fato de uma forma com que você consiga reagir e agir àquele fato. De novo, mesmo com medo, você consiga se sobressair. Tá? Mas isso é difícil. Lógico, é difícil. Mesmo porque a gente não está preparado para isso. A gente não tem em nossa rotina de vida uma data para isso acontecer ou é um fato inesperado. Tá? E exatamente isso que acontece. É quando menos se espera que as coisas acontecem. Isso é um fato da vida. Tá? Não adianta. Pessoas treinadas, pessoas que vivem para isso, são pegas de surpresa. Quem dirá nós, seres humanos normais, né? Então, o que eu digo para vocês? A forma com que você vai reagir depende do que você é. O seu equilíbrio emocional, isso é fundamental. Tá? O equilíbrio emocional ele é uma coisa assim que eu acredito que seja o que dita a qualidade de vida do ser humano. Tá? Uma pessoa emocionalmente equilibrada, ela tem uma coisa muito importante que é razão. Mas não é a razão de uma discussão. Eu quero ter razão, não. Ela age com racionalidade. Tá? Agir com racionalidade, às vezes é complicado, porque o racional, ele não é aceitável, digamos assim, para a pessoa, porque é muito fácil você ser racional e deixar a emoção de lado, tá? Que é o contraponto. Não dá para você ser emotivo, emocional e ser racional. São duas coisas totalmente à parte. Tá? Ou você age com a razão ou age com a emoção. Eu digo o seguinte, a emoção é o lado que você vai sentar e chorar. A razão é o lado em que você vai fazer alguma coisa. Isso é extremamente importante, é o que vai ditar o sucesso. Tá? Nessa condição, nesse interim, é muito importante que as pessoas entendam que razão é importantíssimo em uma questão específica.
Emoção também é muito importante e uma outra razão específica. Saber separar o que é um e o que é outro é obrigação do ser humano. Tá? Você tem que saber. Algumas situações a gente age com emoção, outras você tem que agir com racionalidade, tem que agir com razão. Em uma situação de emergência, nós temos sempre que tentar agir com a razão. Tá? A razão, ela tende a ser insensível. Isso é um tanto complicado. Tá? Por quê? Existem exemplos, tá, de acidentes, de fatos de emergências, de sinistros, né, que aconteceram e que pessoas tiveram que agir com a razão e a emoção ficou totalmente destruída. Não dá para você agir com racionalidade poupando a emoção. Eu vou dar um exemplo de um acidente aéreo que aconteceu na década de 80. Voavam numa aeronave duas senhoras, uma moça e a avó. Tá? E a aeronave teve que fazer um pouso de emergência, se acidentou, virou, adernou, ficou de ponta cabeça na pista e começou a se incendiar. Invariavelmente, a maior parte das pessoas que voam não presta atenção nos comissários, na equipe de cabine. E às vezes a pessoa atarracha o cinto de segurança e depois não sabe soltar. Nós somos tão vidrados na nossa rotina que quando a gente fala de cinto de segurança, todo mundo já procura o lado direito ou o lado esquerdo, porque é onde fica o cinto de segurança do carro. Na aeronave é na frente, é como se fosse o cinto da calça. Só que é um fato tão comum na hora do embarque, na hora do desespero, nós esquecemos. Tá? Temos um bloqueio emocional e aquilo some. Por cargas d'água, a moça conseguiu soltar o cinto, ela estava de ponta cabeça e ela caiu. Então ela perdeu o senso de espaço. E só conseguia pôr a mão na mão da avó, só que estava estranho. Quando ela se deu conta que estava de ponta cabeça, ela não conseguia soltar o cinto da avó. E o fogo vindo. Então, a emoção nesse ponto diz o seguinte: é minha avó, tá? A pessoa que me criou. Eu saio, deixo ela ali, ou morro de mão dada? Tá? A emoção diz uma coisa, a razão diz outra. Aí entra uma coisa do ser humano, um instinto de sobrevivência. Tá? Todos nós temos, não se engane. Tá? Todos nós temos e todos nós vamos usá-lo um dia, para uma coisa ou para outra. Seja para uma situação de emergência, seja para resolver um perrengue do dia a dia. Tá? A gente traduz o instinto de sobrevivência no instinto de acertar, tomar decisões corretas. Isso é importantíssimo. Tá? No caso do acidente, a moça pediu licença para a avó, conversou com ela e a avó mandou ela sair. Ela saiu. Ela se salvou. A avó e outras pessoas morreram a bordo da aeronave. Tá? Essas decisões, elas vão sim nos perseguir o resto da nossa vida. Tá? Só que não dá para viver se cobrando de uma decisão já tomada. A consequência é inerente ao fato. Tá? Só que o emocional vai atacar. Por isso é tão complicado quando a gente trata de sobrevivência psicológica. O ideal fosse que todo mundo fosse insensível? Não, ia ser um mundo de postes, né? Não tem como. A sensibilidade, a emoção faz com que nós sejamos humanos. E a razão faz com que nós, humanos, evoluíssemos. Tá? Pelo menos é assim que eu vejo. A gente não evolui sendo emotivo, a gente evolui sendo racional. Infelizmente é um fato. Agora, toda decisão que nós, seres humanos, tomarmos, ela vai afetar o nosso futuro. Isso é certeza. Tá? Toda ação tem uma reação igual ou em contrária. Isso é uma lei da física. Tá? A forma da volta dessa reação, a energia que vai voltar, o fato que vai voltar, depende da minha ação. Tá? É diretamente proporcional, como diz a própria lei. Então eu tenho que pensar o seguinte: antes de tomar uma decisão, eu tenho que raciocinar, tenho que pensar. Eu tenho que pôr em prática aquilo que papai, mamãe e vovó falavam lá atrás. Filho, pensa antes de fazer. E a gente falava, nossa, que chateação, né? Aí quando você precisa tomar uma decisão, que você tomou uma decisão emotiva, invariavelmente nós erramos e pagamos um preço. Tá? Então,
Quando nós tivermos que tomar alguma decisão, quando vocês tiverem que tomar alguma decisão, usem a razão, não a emoção. Tá? Por quê? Se você usar a razão e não a emoção, você tem uma opinião. A opinião tomada, você pode sim ponderar sobre o resultado daquela ação. Aí sim, você vai ver se o fato que foi decorrente ou gerado para aquela ação é aceitável ou não do ponto de vista ético, moral, tá? Que é o balizador do ser humano. Eu quero saber o seguinte, a minha decisão foi correta? Sim, foi. Por quê? Porque ela atende o meu padrão ético, moral, pessoal e o padrão da sociedade? Atende. Eu tenho certeza? Eu acho? Ou eu sei? Tá? Essas coisas, quando a gente toma decisões, a gente não pode tomar decisões assim no instante, no calor das emoções. Tá? Por quê? Porque invariavelmente também você vai errar. Ah, mas é muito difícil tomar uma decisão assim. Ou você acerta ou você erra. Escolhe. É simples. Tá? Eu tinha um chefe que ele dizia o seguinte: você vai mandar um e-mail para alguém, vai mandar aquele e-mail com todos os elogios possíveis e imagináveis, elogiando a mãe do cidadão, mandando ele passear e não sei o que lá, e faz aquele e-mail. Antes de mandar o e-mail, levanta, vai tomar um café, respira. Se for o fim do expediente, salva no rascunho, vai embora. No dia seguinte que você for chegar, abrir para mandar, quando você for reler o e-mail, você vai pôr a mão na cabeça e falar: Jesus, o que eu ia fazer? 99% das vezes você muda o texto do e-mail. Tá? Às vezes você joga aquele e-mail fora e escreve outro. Por quê? Porque com tudo que nós fizermos no calor das emoções, invariavelmente vai ser errado. Tá? Ah, mas eu já tomei decisões no calor da emoção e deu certo. Tá, aí entra um fator que eu não gosto, que é a sorte. Tá? A sorte favorece a mente preparada. Tá? Se você teve sorte é porque você sabia de antemão, tinha alguma pista ou tinha uma noção do fato final, tá? Do resultado final. Então, agir com razão ou emoção são escolhas do ser humano. E isso vai dar o ponto positivo ou negativo na sobrevivência. Tá? Agir com emoção e com razão é importantíssimo. Só que existem fatores, tá? Fatores humanos, fatores psicológicos, que interferem enormemente nesse tipo de decisão. Tá? Vou dar um exemplo. Nós temos sentimentos. Nós somos feitos de sentimentos. Tá? Um deles é a razão, o outro é a emoção. E eles têm as suas características. Características comuns do ser humano. Todos nós temos medo. Isso é inerente ao ser humano. Tá? Uma pessoa que fala para mim: olha, eu não tenho medo de nada. Tá? Para mim, tem dois resultados. Ou ela é uma baita fanfarrona, ou ela ainda não descobriu do que é que ela tem medo. Tá? No primeiro fato, você escuta, tem uma reação bovina, né? A segunda, você simplesmente não queira estar perto quando ela descobrir do que é que ela tem medo. Vai ser extremamente desagradável. Então, isso também tem a ver com arrogância. Agir de forma arrogante, petulante. Então, medo é um fator humano. Ele é bom, não é ruim. Tá? Eu disse no vídeo lá e expliquei. O medo é bom, ele ajuda com que nós façamos algumas escolhas ruins e tomemos algumas decisões muito erradas. Tá? Medo do quê? Do resultado final, das consequências. Se você não tem medo das consequências ou não tem consequências, você se torna uma pessoa imprudente, se torna uma pessoa incapacitada de tomar decisões racionais. Tá? O medo é um balizador. Outra coisa importante, nós temos aqui, tá? Eu elenquei alguns itens aqui: o pânico, solidão, ansiedade, o estresse. Tá? Então são fatores humanos. Um por um deles, o pânico. Tá? Ah, eu nunca tive pânico. Ótimo. Quem tem uma patogenia chamada síndrome do pânico sabe do que eu estou falando. É extremamente desagradável, é extremamente doloroso fisicamente ter medo, gera pânico. Tá? Algumas pessoas não conseguem sair de casa.
Algumas lembranças disparam sentimentos incontroláveis. Essas pessoas podem passar muito mal fisicamente, tá? Isso afeta o corpo e a alma, tá? Entrar em pânico é a razão principal da maioria das mortes em qualquer tipo de acidente. O pânico te rouba a sobriedade, por consequência, a razão. Quando a pessoa entra em pânico, ela desliga a tomada da racionalidade, que vem acoplada o arquivo do o que fazer, como fazer, como eu vou sair dessa situação, tá? Então, você entrou em pânico, você cortou esse acesso à informação que poderia te tirar dessa condição ruim, tá? Isso, como controlar, isso tem uma certa receitinha que eu vou falar mais para frente. Controlar o pânico é fundamental. Tá? Existem outros fatores que são assim prejudicáveis, são nocivos, eles agregam dificuldade. Tá? Eles são fatores que geram um problema maior, quando a pessoa já está em pânico. É o pânico em grupo. Vou dar um exemplo para vocês simples. Tá? Eu já vi pessoas fazendo esse tipo de teste em shopping. Tá? Não façam isso, que é ilegal. Tá? Na praça de alimentação, alguém grita fogo. Tá? Todo mundo levanta e procura o local. Uma pessoa corre num sentido qualquer. Todo mundo corre atrás dela. Tá? Essa é a famosa síndrome do bando, né? O pessoal síndrome de manada, todo mundo correndo atrás. Será que ela está correndo para o lugar certo? Ou é uma pessoa treinada que está correndo para o fogo? Vai todo mundo lá ajudar ou vai todo mundo morrer junto? Tá? Então, isso é importantíssimo. Saber discernir o certo e errado. Observar. As pessoas hoje em dia elas pararam de observar. Elas não enxergam mais aquilo à sua volta. Elas estão tão ocupadas, às vezes, fazendo uso do quinto membro do corpo humano, né? Estão lá, que elas nem se dão conta do que acontece em volta delas. Um outro exemplo. Houve um distúrbio, as pessoas correm, todos correm para o mesmo lugar. Isso já diversos finais horrorosos com relação a isso. Pessoas que correram para a morte ao invés de correr para a salvação. Por quê? Porque não observavam. Antes de você correr junto, olha, observa, naquela fração de segundos. Ah, mas se eu esperar uma fração de segundo pode ser tarde. Como saber? Tá? O fato está iniciando. Eu vou só olhar daquela famosa sacada no que está acontecendo. Tá? Todo mundo está correndo para lá, o perigo está ali, eu vou para cá. Eu vou para outro canto. Por isso é extremamente importante vocês, quando forem em algum lugar, tá? Fazendo aqui mais um parênteses, olhar onde vocês estão. Não é simplesmente chegar num ambiente, que lindo, maravilhoso, senta, escolhe um lugar, senta e acabou. Não. Existe o que eu falei nos outros vídeos anteriores, falei inclusive no nosso vídeo que gerou essa live, é a famosa cultura da segurança. E você é responsável pela sua segurança e pela segurança dos seus. Não adianta delegar ou empreitar essa responsabilidade para outro. Isso não existe. Tá? A responsabilidade é sua. Para você e para outros. Que são seus, sua responsabilidade. Até quem não é de sua responsabilidade está perto de você, você acaba tendo que englobar às vezes. Por quê? A sua decisão faz a diferença. Tá? Então, você chegou no ambiente, olha, saída de emergência, escada de emergência, onde fica o extintor? Cadê o cara da brigada? Cadê o segurança? Olha, não precisa colar no sujeito, escolhe um lugar seguro, perto de uma saída. Tá? Normalmente quando a gente chega num bar, numa balada, a gente procura o quê? O bar. Vamos sentar perto do bar. Ou perto do banheiro. Tá? Geralmente são os dois lugares mais afastados da porta. Tá? Geralmente locais que são de difícil acesso, onde todo mundo fica. Se acontecer um tumulto, tá todo mundo lá. No banheiro. Geralmente banheiro de balada é um lugar restrito, que não tem janelas. E se tem é um negocinho de trocar ar. Se acontecer um sinistro, eu estou preso lá dentro. Então eu tenho que ficar atento ao meu entorno. O que está acontecendo à minha volta? Eu não posso ficar alienado. Esperando que... Não, tem segurança na casa, tem bombeiro, tá bem, tá tranquilo. Tá?
Tá mesmo? Você vai confiar. Tudo bem, o cara é um profissional treinado, capacitado, etc. Isso é inquestionável. Mas você vai confiar 100% da sua vida para ele? Não vai. Você é responsável pelos seus atos. Isso também é agir com racionalidade. Ser racional. Isso é extremamente importante. Tá? Entrou em pânico, já era. Tá? É igual cãibra em piscina. A piscina é rasa. Se você tiver cãibra, você pode morrer afogado. Tá doendo? Tá. Não entre em pânico. Não adianta. Tá? Ansiedade. Pessoas ansiosas. Esse eu, na escola, quando eu dou aula, é uma das coisas mais legais. Eu pergunto, quem é ansioso? Ansiedade. Esperar demais por algo ou sofrer demais por algo que nem aconteceu e talvez nem aconteça. É o que a gente brinca de sofrer por antecipação, né? Eu ganhei um passe para sofrer 15 dias antes por uma coisa que eu não sei se vai acontecer. Minha falecida mãe, quando ela falava assim, eu vou viajar. Ela ia viajar dia 30. Dia 15 a mala dela estava pronta, do lado da porta, a roupa de viagem estava no cabide, pendurada na porta. Tá? E todo dia verificava se a mala estava no mesmo lugar e se as coisas estavam dentro da mala ainda. Isso quando não precisava de uma outra roupa para passar os 15 dias que estava dentro da mala. Eu tinha que desfazer tudo, lavar e pôr de novo. Dá para entender a paranoia, a loucura que fica isso? Fica uma bola de neve. Tá? Também não dá para deixar tudo para a última hora. Não, amanhã eu vou sair às 5 da manhã. Ah, tá tranquilo, acorda às 3, tá tudo certo. Não dá. A não ser que você seja uma pessoa extremamente metódica, preparada e deixe tudo pronto de antemão. E tenha uma rotina em cima dessa saída. Aí sim. Tá? Mesmo assim, às vezes as coisas dão errado. Então, esses sentimentos, medo, pânico, ansiedade, tá? Estresse, hoje em dia quem não está estressado, né? Hoje, então, nossa, nem me fala, né? Nós estamos no meio aí de um estresse coletivo gigantesco, polarizado, piorado, tá? Que parece que não tem fim, a luz no fim do túnel vem e vai embora, tá? Então é uma coisa de maluco, é para acabar com o emocional de qualquer um. Então, esses sentimentos que são agregados, que eles se fundem, a razão e a emoção, eles tendem a deixar a coisa de forma maluca. Né? São situações em que nós não conseguimos uma maneira correta de agir, porque o certo parece errado e o errado parece certo. Aí, para. Respira. Tem uma regra da sobrevivência que chama ESA-1. É o famoso para, senta, toma um cafezinho, respira e depois faz. Tá? Estaciona, senta, se alimenta, se orienta e navega. Tá? Então é a mesma coisa. Antes de qualquer ação, reflita. Mesmo que tenha alguns segundos para reagir, você tem obrigação de pensar antes de fazer. Porque não dá para restartar. Não é um jogo que você... morri, volta. Não. Morrer nessa vida, morre de verdade. Né? Quem assistiu o Rei Leão sabe. Então é muito complicado. Então, tomar decisões corretas, 100% das vezes, ninguém vai tomar. A não ser que você seja uma pessoa que observa a vida dos outros e fala, ele errou assim, não erro mais. Não é? Não, não existe isso. Ninguém vai acertar 100% das vezes, mesmo usando outras pessoas de exemplo. Ela errou nisso, você vai errar nisso de uma outra forma. Tá? É uma maneira de você aprender a se comportar, aprender a viver. Tá? Mas observe os meus erros, não cometa os mesmos. Lógico, não vou cometer os mesmos erros, eu vou cometer os meus. Tá? Isso é inerente ao ser humano, todo mundo vai errar, vai acertar e por aí vai. Como que eu saio dessa bendita situação de sobrevivência ou de uma roubada na vida? Tá? Razão e emoção. Tá? E tem uma coisa importante. Você saber fazer, além das escolhas corretas, é aceitar alguns fatos. Tá? Primeiro fato, você não controla tudo o que você quer controlar. Ou que você acha que controla. Isso é um fato extremamente importante. As suas decisões vão refletir como as demais pessoas vão te ajudar. Tá? Isso é importante. Porque
além da razão e da emoção, da causa e efeito, as suas ações têm consequência. Isso eu já tinha dito. Repito novamente. A racionalidade, sempre. Razão e emoção. Hoje em dia, nós, no nosso comportamento humano, nós temos uma tendência muito forte a questionar tudo. Nós opinamos, temos ideia. Todos nós somos especialistas em medicina, política, economia, transporte público, segurança. Todos nós opinamos por tudo. Temos razão em tudo. Tá? Brigamos e defendemos nossos ideais, nossas ideologias, crenças, credos com unhas e dentes. Nós somos ensinados assim, de umas décadas para cá, que nós temos que agir dessa forma. É correto? Alguém já parou para pensar se essa é a forma correta de viver? Questionar é importante, lógico, não tenha dúvida. Ninguém vai pegar uma informação que te cai no colo e que bom, não é assim que funciona. Questionar. Como questionar? De que forma questionar? Usando a racionalidade. Não é emoção. Tá? Então, quando você usa a racionalidade, ela te obriga a fazer uma coisa extremamente importante. Estudar. Ler. Não aceitar que uma ideia que me caia no colo seja verdade sem questionar. É a mãe das fake news, né? Aliás, a primeira fake news da história do ser humano é quando a mamãe fala: filho, vem cá, eu não vou te bater. Então, essa é a primeira fake news. Todo mundo escutou ela. Agora, voltando à realidade aqui. Como nós, seres humanos, vemos a vida, é nosso, é pessoal. Como nós reagimos a ela também. Como ela reage a nós, depende do que eu faço. Isso é um fato. O outro fato importante é aprender a respeitar diferenças. Isso é fundamental. Para mim, como pessoa, isso é o que me faz ser humano. Por quê? Imagina se todo mundo fosse igual, tivesse a mesma linha de pensamento. Ia ser todo mundo uma caixa de laranja, né? Todo mundo do mesmo jeito. O que nos faz humanos, gente, são nossas diferenças. Pensamento, ação, credo, religião, comportamento. Tá? Eu vou entrar no nosso métier aqui da nossa vida dos últimos anos. Né? Nossas crenças, nossas escolhas, nossas aceitações, o que eu sou ou o que eu gostaria de ser. Tá? Quando você respeita, você tende a ser respeitado. Isso é um fato da vida. Se você quer respeito, respeite. Não existe ser respeitado sem respeitar a opinião alheia. Ah, mas eu prefiro ser temido do que respeitado. Então você é um idiota. Desculpa dizer. Quem teme não respeita. Na primeira oportunidade você vai ser traído. Então isso é extremamente importante. Fala. Tá? Isso é inconcebível para mim não respeitar. Mas eu nem sempre fui assim. Isso é um fato. Tá? Antes dos anos 2005, 2006, tá? Eu não compreendia, não tinha noção de alguns fatos da vida que hoje eu compreendo, convivo e aceito. Tá? Aceito como fato. Tá? A gente, quando é criança, a gente tem brincadeiras que são ofensivas. Só que nós não sabemos, porque a gente é criança. Tá? Quando nós ficamos adolescentes, nós temos conhecimento de algumas coisas, fazemos algumas brincadeiras também são ofensivas, mas não levamos muito a sério. Quando nós somos adultos, nossas brincadeiras, nossas opiniões ofendem. Tá? E eu não estou falando do mimimi, do politicamente correto, e que já vamos entrar nisso também. Eu estou falando simplesmente de respeito. Tá? Tem uma frase que me permeia desde a tenridade. Primeira, quer respeito? Respeite. Isso fundamental. Tá? Existem fatos que não são questionáveis. Tá? A verdade é universal. Qual verdade?
a verdade dita em livros, a verdade histórica. Todo o resto é ponto de vista. A verdade, ela machuca. Ela às vezes ofende. Ah, mas como que uma verdade ofende? A verdade ofende porque às vezes você não pode escutar a verdade, que não é aquilo que você quer ouvir, dói. Mas não deixa de ser uma verdade. Tá? Uma outra coisa importante, o ser humano, ele só reconhece nos outros aquilo que ele conhece. Tá? Eu costumo brincar que o ser humano só reconhece no outro aquilo que ele é. Tá? Aquele cara, aquele sujeito lá, ele é arrogante. Significa que em algum ponto da minha vida eu fui arrogante. Significa dizer que aquele sujeito lá, ele é chato. Significa que em algum ponto da vida eu fui chato. Não, eu sou chato pra caramba. Tá? Agora, isso é reconhecer. E outra, reconhecer os seus defeitos é o primeiro sinal de sucesso, de mudança. Né? Então, eu sou chato. Às vezes eu olho no espelho e não me suporto. Mas enfim. Mudanças, diferenças, elas têm que existir. Eu mudei, né, na vida vendo e tentando entender por que aquelas coisas aconteciam, por que aquele fato acontecia, por que a pessoa era assim, por que a pessoa era assada. Tá? Hoje eu aceito como um fato da vida, tá? Entendo, respeito, não tem problema nenhum, com coisas que antigamente, quando a gente era criança, a gente escutava nossos pais, nossos avós dizendo que aquilo era errado. Tá? Comportamento ético, isso não muda. Comportamento social muda. Tá? Eu posso ser ético dentro de um comportamento social específico. Ética é ética. Tá? Ser ético é fundamental. Mas eu posso mudar minhas ações. Posso mudar minhas aceitações. Vamos dizer assim, olha, eu não aceitava, eu não entendia, eu não compreendia gays. Então isso é normal. Era normal, né? A pessoa não entende. Porque ela não entende, ela não aceita. Ela briga por isso. Mas por que eu brigo? Por que eu não entendo? Tem preguiça de pensar? Aquilo que eu aponto é alguém. Não é uma coisa. Entender o ser humano é a obrigação de todo ser humano. Aceitar as diferenças é o primeiro passo para o sucesso. Tá, eu entendi. Vou aceitar? Depende. No mínimo, você tem que respeitar. Você pode falar, olha, eu respeito, mas eu não aceito. Respeitando, você passa a entender. Se você entender, você passa a aceitar. Como um fato. Uma coisa que não depende de você. Não é você. Não vai mudar. Será que consegui me fazer entender? É um fato da vida. Eu sou um indivíduo. Outra pessoa é outro indivíduo. O que ela é ou deixa de ser, é ela. Eu não gosto. Não convivo. Só que importantíssimo. Nunca ataco nem critico. Por quê? Porque quando eu critico, eu tenho por obrigação aceitar a volta. Ser criticado de volta. E tem gente que não aceita ser criticado. Então não critica. Não julgues para não ser desjulgado. É bíblico. Tá? Então não adianta você apontar a cara. Tem um ditado de falar assim, quando você aponta para alguém, né? Tô apontando. Você tem mais 3 apontando para você. Você se auto-aponta, né? É você, é você. Aí você tem a volta apontando para você. Ou seja, nós nos contradizemos quando nós condenamos alguém por uma atitude. Eu não sei o que aquela pessoa passou, não sei o que aquela pessoa é, não sei o que ela é, o que ela faz, o que ela deixa de ser. Como é que eu vou julgar ou criticar alguém? Esse tipo de comportamento humano tem o que a ver com a sobrevivência? Tem tudo a ver. Porque aí está a máxima do ser humano. Tá? Nós somos diferentes, nós reagimos de formas diferentes a uma mesma situação. Imagina um avião, um trem, um barco, submarino, uma nave espacial, qualquer coisa. Tá? Um ônibus cheio de pessoas diferentes que passam por um sinistro e tem que passar 2, 3 dias juntos. E alguém perde a racionalidade e começa uma discussão. Imagina o nível dessa discussão.
ela vai passar do ponto de vista como eu saio daqui, como eu sobrevivo aqui, para começar a apontar defeito, falha, erro, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, vai morrer todo mundo. Tá? Você perde o foco e entra pelo cano. Na nossa vida, no dia a dia, quando você ofende alguém, você critica alguém, você julga alguém, tá? A vida vai te julgar. Isso é um fato. Tá? Existem leis universais da vida aí que eu não as conheço totalmente, mas existe a lei do retorno. Tá? Faça o bem, você vai receber o bem. Não de forma imediata, tá? Mas ele vai vir, uma hora ou outra ele vem. Tá? Segundo a Bíblia diz o seguinte: quer alguma coisa? Ajoelha, mete o joelho no chão e pede com fé. Nada vem de graça. Tá? Tem uma frase bíblica também, que ela foi moldada de uma outra frase, de uma outra história, foi adaptada, porque ela não existe contextualmente da forma que ela é dita na Bíblia. Ela é tirada de um apanhado e fizeram um resumão, que é o faça que eu te ajudarei. Existe um outro contexto maior, né, que uma outra hora a gente conversa disso. Tá? Faça que eu te ajudarei. A melhor coisa que tem, os chineses adaptaram. Dê um peixe a alguém e matará a sua fome. Ensina a pescar e salvará a sua vida. Tá? É por isso aí. São diferenças, visões diferentes. Por que eu não vou aceitar alguém perdão, que não age igual a mim? Porque ele não é bonito? O comportamento ético dele é diferente, é uma coisa. Agora, eu não aceito a pessoa porque ela tem uma escolha, uma opção de vida, uma opção de si diferente, é um erro grotesco. Por quê? Eu talvez perca a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que tem uma bagagem de vida que pode me ensinar a ser melhor. Então para de bitolar e abre. Crença, credo, ideias, ideologias servem só para separar as pessoas. Quem inventou esse negócio não tinha o que fazer. Tá? Quando o ser humano começou a separar-se por ideias, por religiões, credos, crenças, ideologias políticas, religiosas, a humanidade começou a acabar. A gente está passando aqui o fato que aconteceu nos Estados Unidos, lá, o assassinato do Floyd. Nós tivemos manifestações aqui. Tá? Todas as manifestações humanas são válidas. Sabe manifestar? Sabe a hora? Sabe o lugar? Tem isso também. Porque sempre existe o oportunismo e o oportunista. O sujeito lá foi assassinado de forma estupidamente, não tem nem o que falar, tá? Aquele sujeito deixou de ser policial no dia que ele, sabe, cometeu a primeira burrada. A classe não pode ser julgada por um indivíduo. Um médico que erra não vai sacanear toda a classe. Você no seu trabalho errando não vai ferrar todo mundo. Enfim, indivíduos. Todo lugar tem um que a gente chama daquele FDP, né? Então tem. Isso é inerente. Tá? Ele errou. Vai pagar? Vai. Só para quem não acompanhou, ele foi preso, indiciado por um tipo penal que matou, mas não tinha intenção. Corrigiu-se, tinha intenção sim, porque como policial ele sabia o resultado do fato, e quem deu cobertura responde junto. Tá? Isso aqui no Brasil também. Tá? Não é porque é só lá fora. Se você errar, você tem que pagar. Seja lá em que esfera for, em que profissão for. Isso é um fato da vida. Errou, paga, tem a consequência. Ele foi preso, teve uma fiança monstruosa agregada para ele, não vai sair, vai esperar julgamento, preso, vai ser condenado e a história vai esquecer o cara e ele vai ficar lá 40 anos preso, vai morrer na cadeia. Isso é um fato. Lá não existe liberdade condicional, atenuante de pena, que não sei o que lá. Para você ter liberdade condicional, você vai ter que recorrer e, nossa, vai ser um pandemônio. Daqui uns 30 anos ele sai. Esse não é o fato. O fato é que pessoas, depois da situação resolvida, resolveram apelar para o outro lado, o oportunismo. Vou pegar uma causa, vou jogar em outra, vou usar aquilo de alavanca e vou pôr fogo na coisa toda. Tá?
Ah, eu estou quebrando, botando fogo em tudo porque eu estou brigando pelo fulano. Mentira. Eu estou brigando pela minha ideologia. Tá? Não adianta eu falar, eu sou anti isso, eu sou anti aquilo. É mesmo? Então por que está agindo como tal? A verdade dói. A moda agora, eu sou antifascista. Você estudou para saber o que era o fascismo? Porque eu estava vendo um cara falando na TV, antifascista, agindo como fascista. Ele mesmo reconheceu. Então eu não posso falar que eu sou uma coisa e fazer outra. Eu tenho que agir com coerência. Não é porque eu tenho uma ideologia, um credo, uma crença, que eu vou agir de qualquer forma e dane-se. Eu tenho que, primeiro que, se eu acredito no que eu estou fazendo, eu tenho que ter uma base. Ah, não é porque fulano que eu gosto pra caramba me disse eu vou fazer. Não, você não tem livre-arbítrio? Não pensa? Não raciocina? A única diferença real entre seres humanos e os outros seres na Terra é que nós pensamos. Quer dizer, dizem que os animais não pensam, né? Os outros seres não pensam, mas ninguém nunca conversou com eles para saber. Mas a regra é essa, tá? Pensar é fundamental. E não dói. Pensar não dói. Tá? Pensar antes de fazer uma burrada não dói. Então não adianta eu assumir uma bandeira, deturpar a ideia, ferrar um conceito, porque eu quero fazer de uma outra forma. Sai, vai lá e assume as suas consequências. Ou, né, não faça. Isso é coerência, isso é razão, não razão de discussão, razão de ter racionalidade, agir de forma não emotiva, de forma racional. Isso é obrigação do ser humano. Não ficar desvirtuando conceitos e ideias porque eu acho legal. Tá? De novo, o que isso tem a ver com a sobrevivência psicológica? Tem a ver que o ser humano vai entrar em uma condição de sobrevivência e ele tem que saber do que ele é feito. Porque, voltando àqueles dois modos, eu reajo ou sento e choro. Tá? Tem muito marmanjo, famoso, né, ser supremo onipotente, que a hora que entra numa crise de dificuldade, num perrengue, sente e chora. Tá? Tem muita pessoa fragilizada, pequenininha, insensível, invisível, que se sobressai. Tá? Não existe uma receita, existe o que você é aqui. O que você é aqui vai ditar o que você é aqui. Isso é uma regra. São conceitos de vida. Tá? Eu falei no vídeo lá e volto a repetir aqui. Nós temos que aprender a ter valores, não preço. Tá? Preço tem carne na vitrine, uma bolsa, calça, camisa e o seu lá. Valores, aquilo que papai e mamãe ensina, o que é certo, errado, o que é ético, o que é moralmente aceito, já é mais maleável por sociedades, por endoculturação. O que é correto para a minha sociedade não é correto na sociedade do vizinho. E ele não presta por causa disso? Não. É cultural. As diferenças, elas existem. Elas têm que ser respeitadas. Ah, mas então tem que aceitar. Não. Ninguém está pedindo para você enfiar a goela abaixo. Muito pelo contrário. Reconhecer que existe a diferença, que as pessoas são diferentes e respeitar é o mínimo. Se você respeita, você não briga, você não discute, você olha, cumprimenta e acabou. Partindo desse ponto, mas aquilo é legal. Ah, então vou ver direitinho. Puxa, aquele cara é legal. Nossa, mas o cara... Mas ele é legal. Então vamos conversar? Dialogar. As pessoas hoje têm preguiça de conversar. Tá? Elas preferem qualquer outro tipo de interação do que conversar. Nossa, a gente não conversa porque eu não aceito as suas ideias. De novo, e você pode ter suas ideias, seus conceitos políticos, religiosos, étnicos e por aí vai. Mas você tem a obrigação, como ser humano, de conversar, de entender e respeitar o outro. Porque você tem que ser respeitado também. Tá? Não adianta ser diferente. Tem um poema de Decúmens, que diz o seguinte: respeite, mas nunca se ajoelhe.
Isso é importantíssimo. Tá? Respeitar não significa baixar a cabeça e ser subserviente. Não. Respeitar significa que vocês têm hombridade e dignidade suficiente para se conhecer e falar, não, tudo bem, eu aceito. A sua diferença, tranquilo. Por quê? Porque você é isso. Ah, mas o cara é um assassino psicopata, eu vou aceitar o cara? É outro fato que não tem nada a ver. Tá? Aí é um problema clínico, médico, ético, etc. Nós estamos comentando sobre comportamento humano. E até mesmo esse indivíduo diferente, né, com problemas sociocultural, biomédico, sei lá qual que é o ramo da medicina que estuda essas mentes, ele é um indivíduo que talvez não tenha nascido assim, se tornou. Existem gatilhos emocionais, de novo, que alteram o ser humano. Tá? A pessoa, mas ele já tinha tendências. Tinha. Quantas pessoas nós não conhecemos que se enquadram nessa descrição de psicopata e nunca vai agir como um? Tá? Por quê? Porque não teve o gatilho emocional. Lógico, tem alguns seres diferenciados na Terra que já nascem assim e vão ser assim. Tá? Aí, né, só como dizia um amigo meu, só Freud explica, porque não tem como. Só que a exceção da regra não pode se tornar regra. Tá? Toda regra tem a sua exceção. E como diz o amigo lá, a regra é clara, né? Vamos começar a ver a vida como ela tem que ser vista. Viver como tem que ser vivida. Ética, respeito, compreensão, tá? Aceitação do outro e parar de julgar. Voltando ao Floyd, né? Hoje é moda, de certa forma, brigar e voltou o tal do racismo, preconceito. Gente, pra mim, eu já cansei de postar, quem me acompanha sabe, ou eu sou muito limitado, e eu até aceito, se alguém me provar, tá? Mas quantas raças humanas existem no planeta? Tá? Nós somos uma espécie humana sobre a Terra. Cor, credo, crença, religião não define raça. Gente, primeiro quem tem raça é cavalo, cachorro. Tá? Nós somos humanos. A minha cor da pele, branca ou negra, não significa que eu sou menor, melhor, pior. Significa que eu cresci num lugar diferente do seu. Tá? A minha árvore genealógica desramificou. Tá? E tem um conceito muito doido nisso, que foi um estudo que o National Geographic fez há uns anos atrás. Eu até tenho esse vídeo, fiz questão de baixar ele para sempre que eu posso eu mostro. As pessoas juntaram 150 pessoas aleatórias numa sala e propuseram a essas pessoas em todos os continentes fazer um teste de DNA para descobrir a sua linhagem étnica, sua árvore genealógica lá dos seus antepassados. Primeiro fizeram uma entrevista. Você é o quê? Eu sou descendente de vikings, bárbaros, belgas, alemão, sei lá o quê. Eu sou árabe, eu sou brasileiro, eu sou português, eu sou índio, eu sou... Cada um disse o que achava que era. Recolheu o DNA, 30 dias depois juntou a galera de novo. As surpresas foram monstruosas. Sujeito branco, quase transparente. 80% de ancestrais negros africanos. Como assim? Né? Genética não tem cor. Tá? Isso é importante. O DNA básico não tem cor. Depois ele pega e muda as fisionomias, tipo étnico, cabelo, fala e, blá, blá, e tudo mais. Tá? O DNA, ele traz a sua história. Então você pode ir lá, os seus trisavós lá atrás, nasceram na África, conheceram alguém nos países dos Balcãs, depois vieram para a Espanha, depois vieram para Portugal, e foi fazendo a miscigenação. Tá? E você é o que é hoje. Eu fiz um exame de sangue uma vez, e a moça do laboratório, você quer fazer uma tipagem? Quero. Saiu lá em cima do exame, 85% de sangue negro.
Que maravilha! Eu descobri o que eu já sabia. Eu tenho um pai, um avô, um bisavô de descendência europeia, portuguesa, que já tem por si só uma mescla de culturas e de o que a gente chama, na minha opinião, errado, de raças, né? Mouras, muçulmanas, junto com o europeu e por aí vai, né? E veio para Portugal e veio para o Brasil, casou com uma negroforreada, uma ex-escrava, uma mulher livre, tá? E aí? Né? O que isso muda na minha vida? Para mim, nada. Continuo sendo humano. Ah, mas esse fato que você descobriu fazer você vai respeitar mais as pessoas? Não! Você tem que respeitar a pessoa pelo que ela é, independente de você saber que é igual ou não. Eu respeito as pessoas pelo que elas são. Pessoas. Tá? Eu tenho amigos de todos os tipos, credos, raças, credos, ideologia sexual, opção e por aí vai. Tá? São amigos. Não tem essa de esse é melhor, pior que aquele lá. São amigos. Pessoas que eu considero. Ah, mas não tem mais. Aceitar as diferenças é fundamental ao ser humano. Ponto. Quando você aceita as diferenças e volta para a sobrevivência, você vai entender o seguinte. Você está numa roubada. Com quem que você pode contar? Com alguém que está lá desesperado, quase se matando, descontrolado, ou alguém que está sóbrio, focado, igual você? O pior, você ainda vai ter que ser responsável pelo cara que não é igual a você, do ponto de vista comportamental. Aquele sujeito que está lá transtornado, mordendo e batendo a cabeça numa árvore, você é responsável por ele. Tá? Então o que acontece? Eu tenho que ser focado. Eu tô com medo? Tô desesperado, não sei o que eu tô fazendo aqui, meu Deus, por que comigo, não sei o que lá, aquela... Pego esses medos, enfio numa caixinha e guardo. Porque ele só vai atrapalhar o meu sucesso. Quando eu for resgatado, chego em casa, abro o chuveiro, sento no box, choro e grito até desidratar. Acabou. Não tem outra solução. Eu tenho que ser ético comigo e com os outros. Tem que ser emocionalmente estável, não instável. Tá? Eu tenho que agir com racionalidade. Toda situação que a vida põe pra gente tem um propósito. Nada é desfocado na vida, tem um propósito. Eu costumo dizer que não existe a tal da... Ah, nossa, que coincidência. Isso não existe. Coincidências não existem. Tá? Ah, encontrei uma pessoa na rua lá que, por coincidência, a gente está fazendo o mesmo trabalho. E a gente conversou e deu sintonia. Gente, não é coincidência. Nós vibramos na mesma energia que outras pessoas. E as energias, elas se confluem. Tá? Quando você tem foco, que é um dos fatos mais importantes da sobrevivência, motivo, foco, você encontra pessoas com o mesmo foco e o mesmo motivo. Tá? Aí você tem que agir de forma ética para que vocês continuem trabalhando em simbiose e saiam daquela roubada. Tá? Na sobrevivência é exatamente isso. Trabalho em grupo. O ser humano, ele não vive sozinho. Tá? O ser humano, como ser humano, vive em sociedade. E isso pressupõe que eu vivo em grupo. Tá? Então eu não tenho como, de forma alguma, fazer tudo sozinho. Tá? Eu não tenho como simplesmente sobreviver sozinho. Eu sobrevivo por um tempo. Depois eu preciso de alguma... Se eu ficar doente, se eu quebrar um braço, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tá? Eu não consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo em locais distintos. Tá? Eu não consigo gerenciar toda a minha vida sozinho. Ah, mas tem pessoas que moram até em cavernas. Ela gerencia aquele fato dela, com todas as restrições possíveis e imagináveis da vida. Só que para ela aquele é o mundo certo.
Mundo dela, mundo correto. É o que ela conhece como mundo. Então é o mundo dela. Eu estava conversando esses dias atrás aqui em casa. Quando você tem uma vida num patamar X, quando você ascende esse patamar, você quase não sente a diferença, ou sente uma diferença gigantesca. Existe essa variação, dependendo do peso e do valor que você dá a essas mudanças. Porém, se você vive num patamar X e decai, você vai sentir muito. Porque você está acostumado a uma regra de vida X, e essa regra de vida caiu. Isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista ético, moral, humano, etc. Por quê? Nós somos seres humanos que vivemos em sociedade. E essa sociedade nos cobra algumas posturas. Como? Leis. Elas estão aí para serem respeitadas. E às vezes não são. Tá? As leis, a Carta Magna de cada país, rege o que eu posso ou o que eu não posso fazer como indivíduo. A minha liberdade começa onde termina de outro e vice-versa. A liberdade de um indivíduo começa onde termina do outro e a dele e vice-versa. Isso tem que ser compreendido. Eu não posso pular sobre as liberdades de outros ou tentar cortar ou podar as liberdades de outros. Tá? Existem conceitos e princípios de igualdade, parceria, inclusive foram moldadas culturas e sociedades com base nisso. Hoje escuta-se muito falar em socialismo, capitalismo, comunismo, todos os ismos. A maior parte das pessoas que propagam essas ideias não conhece o que eles são. Tá? Da mesma forma, preconceito e discriminação. Como que eu vou não aceitar um fato se eu não o conheço? Como que eu vou aceitar um fato sem ter base? Tá? Isso é extremamente difícil. Eu escutei há muitos anos atrás, tá? Um fato assim, uma história seguinte. Eu era adolescente, tá? E inclusive aconteceu comigo. Eu fui pedir uma moça em namoro e não deu certo. O pai dela não deixou. Na saída eu escutei: eu não vou deixar ela namorar com esse sujeito. Tá? Ele não serve para minha filha. Ele, não sei o que lá. Ele falou alguma coisa. Eu usava óculos na época. Ele falou: olha, ele é 4 olhos, quase cego. Aí você fica pensando: porra, por quê? Depois eu escutei um amigo negro falar o seguinte: eu escutei do pai da minha noiva que eu não servia para ela porque eu era preto. Aí você imagina assim, caceta, como que pode um troço desse? Como que a gente chega nesse nível de loucura? As pessoas começam a achar o que é certo e errado por aparência, por julgar. Por que que o sujeito negro, gente boa pra cacete, trabalhador pra caramba, que eu conheço até hoje, não servia pra filha do cara só pela cor? Até onde eu sabia, o sujeito tinha um filho branco que era um inútil. Não se comparava ao meu amigo. Valores diferentes, 2 pesos e 2 medidas para fatos, né, que não deveriam existir. Você tem que, eu recomendo e ensino quem queira aprender que nós não julgamos um livro pela capa, nós julgamos, se tivermos que julgar alguém, será pelos seus atos. Tá? Então isso, preconceito e toda a outra, essa gama de discriminações e etc., são inconcebíveis. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos, sim, melhores que outros em ações. Você já ajudou alguém hoje? Tá? Hoje virou moda ajudar. O ser humano descobriu que existem outras pessoas lá fora passando necessidade. Tá? As pessoas até assustam.
Às vezes a gente escutava aquilo, sujeito achou uma bolsa cheia de dinheiro e devolveu. Nossa, que cara abnegado. Não era para ser uma coisa normal? Não era para ser uma coisa comum? Né? Agora, por que é uma coisa tão extraordinária? Porque as pessoas não têm valores éticos, morais mais. Elas têm valor, preço. Tudo hoje é aceitável. Tudo bem, pode ser. Pode, dentro de um valor ético e moral. Mas quem que vai impor essa moral? Seu bom senso. O bom senso. Ele vai julgar você aqui. Porque não existe, gente, travesseiro mais confortável do que uma consciência tranquila. Isso eu falo para todos os meus alunos. Agir de forma ética, não julga, não adianta, sabe? É bobagem. Aceita que dói menos. Tem uma brincadeira que é assim, não é? É verdade. Sabe? Eu mudei muito a minha vida quando eu parei de querer ter razão em tudo. Aí eu descobri que antes paz do que razão. Por quê? Quando você tem paz de espírito, você não se preocupa de estar tudo certo em todas as discussões. Porque às vezes eu tô certo, você fica tanto brigando pela certeza na discussão que você acaba perdendo o amigo ou perdendo o tempo. Tá? Perder um amigo, perder um ente querido numa discussão, brigar por política, religião, credo, sei lá o quê. Parar de conversar com alguém por esse motivo é uma das maiores imbecilidades que o ser humano pode fazer. Tá? Por quê? Da mesma forma que nós brigamos por time de futebol, o pessoal se mata por causa de time de futebol. Depois você pega e olha um jornal, olha uma foto, os dois ataques dos dois times estavam juntos na balada comemorando e os caras se matando na rua. Você fala, como assim? Aí você fala, tem esse exemplo. Aí você pega a polarização política, lá do A, lá do B. Eu sou do A, você é do B, você é do B, eu sou do A. Beleza. Eu deixei de ser humano, de ser aquela pessoa que você conhecia, porque eu tenho uma ideia diferente? A minha ideia, a minha convicção não sou eu. É uma posição sobre um fato. É a sua posição política, a sua posição religiosa, a sua posição de momento, que vai mudar logo. Ou seja, a pessoa tem que ser respeitada como pessoa, o indivíduo como indivíduo. As suas ideias, desde que não machuquem, não perturbem e não agridam outros, são aceitas. Tá? O mesmo poema de Decumens da caixinha falava o seguinte: viva a sua vida de forma que você preste um bom serviço para você e ao seu país, não perturbe e maltrate os outros. Tá? Depois eu posto o poema aqui, que é bem interessante. Esse é um poema das unidades SEAL americana. Tá? Então é uma coisa interessante, porque é básico. Viver deveria significar interação. Estou vivendo, estou interagindo. Tá? O ser humano ele busca a felicidade, mas ele não sabe como. Às vezes ele busca a felicidade através de bens. Ter. Tenho, eu morro. Eu falo para todo mundo, caixão não tem gaveta. Quando você morrer, você vai vir do jeito que você veio. Vou botar em você lá uma roupa de quinzão ou de 15 mil reais. Ela vai apodrecer junto com você. Tudo que você tinha na vida vai ficar aqui. E eu falo e repito para todo mundo. Herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem. Então, depende do que? Da sua ética. O que você é como pessoa? Você já parou para pensar nisso? O que você é como pessoa? Como você age no trato com outra pessoa? Porque não adianta falar que você é gentleman se você não respeita a tia do cafezinho
e puxa o saco do seu chefe. Porque na realidade você está mais para a tia do cafezinho do que para o seu chefe. Senão você seria o chefe. Então, saber se pôr no seu devido lugar também faz parte da vida. Ah, mas isso aí é um contrassenso. Não. Eu sei o meu lugar como pessoa. Isso não significa que eu não vá procurar melhorar para galgar outros espaços. Tá? Quem põe os limites para mim sou eu. Para vocês são vocês. Tá? Quando você chega para alguém e fala assim, olha, o fulano não tem chance porque ele nasceu fudido, pobre. Será? Todos nós temos a mesma chance. Lógico, nós temos dificuldades diferentes. Por quê? Porque é a nossa realidade. Cada um tem uma realidade de vida, só que a pessoa não pode ser julgada por ela. Tá? O sujeito nasceu na comunidade, lá não sei aonde, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, se formou médico. Vendeu bala no sinal para pagar a mensalidade da faculdade. O outro nasceu lá no Morumbi, lá num bairro nobre, sei lá qual que é hoje. Papai e mamãe ajudou a vida inteira e se formou médico. Qual dos dois tem mais valor? Se vocês me disserem que é o que teve mais esforço, eu vou dizer que não. Por quê? Os dois têm o mesmo valor. Eles tiveram vidas distintas, dificuldades diferentes, mas atingiram o mesmo objetivo. Eles fizeram por merecer. Mérito. Mérito. Tá? Nós temos que aceitar que fulano, mas nesse lugar não tem fulano, beltrano e ciclano. Ele merece estar ali? Ele tem competência técnica, profissional, tem discernimento humano, tem capacidade para estar ali? Se ele tiver, sim, com certeza, inquestionável. Agora não dá para pegar alguém que, só para atender uma ideologia, um credo, uma crença, botar alguém incompetente num lugar X. Tá? Minha visão. Tá? Eu sou favorável à meritocracia. Você tem que fazer por merecer. Nada cai do céu. Do céu só cai chuva, de vez em quando. Tá? Então, faça por merecer. Na sobrevivência, o faça por merecer é importante, porque quando você age de forma correta com seus pensamentos, administrando seus medos, tá? Você consegue, por mérito, sair daquela condição. Tá? Por méritos próprios, você saiu daquela condição X, Y, Z. Tá? Isso é complicado. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Como dizia um amigo meu, de cabeça de pessoa e fralda de bebê, não se sabe o que vem. Né? Vamos ver aqui como é que está o povo aqui. Opa, tem uma galera aqui. Vamos conversar, ver aqui quem está aqui. Opa, Fernanda. Aí, Cândido, tranquilo? Quem mais? Quem mais? Aí, Ale, tranquilo? Paloma, seja bem-vinda. Ô, Gustavo, tranquilo, mestre? Como é que você tá? Valeu, obrigado pela vocês estarem acompanhando aí. Maravilha. Valeu, deixa eu mandar um valeu aqui. Bora lá, vamos continuar aqui. Tirar aqui que a idade chegou. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, se eu estou conseguindo me fazer entender, tá? Porque era uma coisa para ser sobrevivência. Então a gente abriu muito. Por quê? Porque a conversa, o leque, tá? Com relação ao vídeo que foi postado, ele ficou muito aberto. Eu achei que ia ser uma coisa direcionada e abriu um contexto muito grande para se conversar. Por isso o comportamento humano e a sobrevivência. Porque nós, como seres humanos, tá, temos diferenças. Isso é extremamente importante. Tá?
Existia um conceito muito maluco que a gente estava conversando um tempo atrás aqui, que é liberdade e igualdade. E eu escutei uma coisa muito louca esses dias atrás aqui, acompanhando um desses debates, uma dessas lives, né, inclusive, de pessoas muito cultas, evidentemente cultas, inteligentes, que estudaram muito para estar ali falando sobre igualdade e liberdade, tá? Que regem conceitos políticos que são disputados de um e dente hoje em dia. É uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês concordam comigo ou não, também é uma questão para se pensar. Não dá para ter liberdade e igualdade do conceito de Estado, de povo, de tipo político, de socialismo, capitalismo, comunismo, esquerdismo e direitismo e etc. Por quê? Quando você tem igualdade, todos têm que ser iguais, o próprio nome já diz, né? Todo mundo tem que estar no mesmo patamar. Tá? Se você for pensar assim, nossa, todo mundo tem que ser igual. Tem. Como? Todo mundo tem que ter emprego, casa, carro, viajar, etc. Maravilha, tem que ter. E quem não consegue? Não consegue porque a vida ou conspirou contra, como a gente brinca, né? Ou a pessoa não teve a chance ainda de atingir um patamar, etc. Porque existem níveis, né? E esses níveis são questionáveis. Existe essa luta ideológica gigantesca em cima dessa condição. O Estado, por isso como Estado, quando ele abrange tudo e controla tudo, ele tende a colocar todo mundo em igualdade baixa, igualar na pobreza. Porque se houver alguém, uma entidade maior, para controlar todo mundo, ou para deixar todo mundo no mesmo patamar, essa entidade não pode ser igual. Ela tem que ser superior. Ela tem que olhar de cima para baixo. Então todos já não são iguais. E se tem alguém superior, tem alguém inferior. Então nós, quando procuramos igualdade, tá? Muitas das vezes nós igualamos por baixo. É o famoso nivelar a régua por baixo. Quando você procura liberdade, aí sim existe justiça. Tá? Existe uma foto bem interessante, um meme que corria muito tempo atrás. Tinham 3 caixas com 3 pessoas da mesma, 3 caixas de alturas diferentes, tá? Em patamares distintos, com 3 pessoas da mesma estatura. E um muro e um jogo de futebol do outro lado. Cada um numa caixa. Né? Pessoas da mesma estatura. Né? Se eu me engano, acho que não. Pessoas de estaturas diferentes em caixas diferentes. O baixo na caixa alta, o médio e por aí vai. Isso é justiça? A gente procura ali justiça ou igualdade? Igualdade seria todos olharem por cima do muro, independente da altura da caixa. Não é? Então, a gente. Só que essa igualdade deixaria sua caixa maior ou menor que a de outro. Justiça seria todos enxergarem por cima do muro com caixas iguais. São conceitos meio malucos, mas a gente tem que estudar muito para entender isso a fundo, senão a gente vai continuar numa briga ideológica a vida inteira. Tá? Quando nós procuramos igualdade, às vezes nós igualamos por baixo. Em regimes aí que hoje já caíram, tá? Que são mantidos em locais extremamente duvidosos, tá? Você vinha... A história mostra que esses regimes foram construídos em cima de, né, sangue alheio. Quando você pega regimes de sucesso, mas é o capitalismo. Eu duvido alguém que não goste de ganhar um presente. Tá? A gente tem que parar de ser hipócrita e começar a entender que é o seguinte: eu quero melhorar de vida. Tá? Não adianta eu andar de calça, roupa rasgada, todo mulambo,
porque eu estou tentando ser igualitário com todo mundo. Tá? Porque existe uma regra da vida que diz o seguinte: como que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem? Se eu não consigo nem me ajudar? Para que eu consiga ajudar outras pessoas, eu tenho que me ajudar. Para deixar alguém bem, eu tenho que estar bem. Tá? Não adianta eu pegar... tem uma pessoa passando necessidade na rua. Eu pego R$3 do bolso, o único que eu tenho dou para a pessoa. Ou divido com ela. Aí ela não consegue comprar um pão, nem eu. E aí? É mais fácil eu pegar meus R$3, comprar um pão, rachar no meio e dar? É para se pensar. Então, justiça, liberdade e igualdade, às vezes não são lá a mesma coisa. Eu procuro igualdade. Ótimo. Vai estudar. Vai fazer por merecer. Vai galgar novos patamares com as suas próprias pernas. Eu quero igualdade. Então luta dentro da sua evolução para trazer outras pessoas para o seu nível. Quando a gente fala nível, não é nível socioeconômico, cultural, classe A, B, C, D. Nível mental. Eu estou evoluindo, estou trabalhando, estou conquistando. Por que essa outra pessoa não pode? Pode. O que está impedindo ela? Às vezes é ela mesma, a cabeça dela. Aí eu não consigo fazer nada. Tá? Muita gente quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Tá? Então a mudança começa por aí. Quando você quer mudar alguma coisa, comece mudando você. Porque não adianta você tentar mudar o mundo impondo as suas ideias. Tá? Isso aí já houveram pessoas aí altamente desprezíveis na história que tentaram fazer isso e hoje estão mortas. E eu arrisco dizer graças a Deus. Né? Então, não tem como. Então, a ética, ela anda de mão dada com o quê? Com racionalidade. Tá? Não adianta ser ético e imoral. Mas o que é moral, o que não é imoral? É o seu bom senso que vai ditar. Tá? Mas a sociedade, ela impõe. A sociedade não impõe nada, ela coloca regras de conduta. Quer viver na sociedade? Siga as regras. Não quer? Tchau. Como dizia minha mãe, porta da rua, serventia da casa. Procura uma sociedade que agrade a você. Só não adianta você viver com todas as liberdades conquistadas por pessoas que às vezes morreram para que você as tivesse e brandir o oposto. Tá? É muito fácil hoje o jovem, o adolescente, gritar por liberdade, 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 né? Só que ele não lembra do Libertas que será também, né? De 6 de junho de 1944. Tá? Liberdade, tinha um presidente americano que hoje estampa uma nota de dólar que dizia o seguinte: a árvore da liberdade, né, tem que ser regada com o sangue dos patriotas. Isso é besteira. A árvore da liberdade tem que ser regada com lágrima de felicidade. Porque não adianta, eu vou morrer. O que eu ganho morrendo? Agora, a liberdade ela tem que ser conquistada, tem que fazer por merecer. E só sabe, só dá valor quem perde. Então, manter a liberdade é extremamente importante, tem que se dar valor a ela. E como que eu mantenho minha liberdade? Aí é outros 500. Às vezes é na palavra, na diplomacia e às vezes é na força. Quando usar, quando não usar, depende da ocasião. O problema é que hoje em dia as coisas são banais. As pessoas às vezes não têm senso de tempo, o tempo certo. Perder tempo. Esse é outro o tempo importante. Tempo. De todas as máximas, de todas as regras do ser humano, tá? De tudo aquilo que o ser humano corre atrás, no meu ponto de vista, eu acho que a única coisa que vale a pena, a única regra matemática, física, química que existe é o tempo. Se vocês forem parar para pensar, tudo gira em torno do tempo. Tá?
É uma coisa tão, às vezes, tão cruel que ele não volta. Então aí o conceito do perder tempo. O time is money, just in time, e por aí vai. Tá? Então, são conceitos que quando você perde tempo ou aplica o seu tempo em alguma coisa que não vai dar certo, você perdeu. Legal. E como você sabia que não ia dar certo para não aplicar o seu tempo? Ah, porque fulano fez e não deu certo. Se fulano fez e não deu certo, por que você fez? Ah, porque eu achei que ia dar certo. Legal. E o que é que você fez de diferente para achar que ia dar certo? Podia ter dado certo, desde que você tivesse acertado a mão, mudado a receita. Né? Por isso é tão pessoal, tão diferente. O ser humano é diferente. Né? E como dizem os franceses, vive la différence. Né? Gente, isso é fundamental. Na sobrevivência, as diferenças, elas salvam vidas. Imagina que você tem num ônibus acidentado N profissões. Você tem médico, você tem lá um sobrevivencialista, você tem lá um cozinheiro, você tem lá um escoteiro, você tem lá um cara que sabe contar piada, você tem uma pessoa que sabe ouvir, você tem pessoas extremamente diferentes. Esse grupo está fadado ao sucesso, se ele agir de forma harmônica. Por quê? Porque cada um vai suprir a necessidade do outro. Agora imagina um ônibus que só tem um tipo de profissão. As pessoas só vão saber fazer aquilo lá. Né? E aí? Reservando as devidas proporções, quando a gente fala de diferenças de cabeça e de atitude, é a mesma coisa. Não adianta eu querer encontrar só os meus iguais, eu vou ver os meus pares. Vai ficar uma coisa inútil. Todo mundo pensando igual. É igual conversa no carro quando a gente vai viajar. A gente fala pra cacete nos primeiros 30 minutos, depois fica todo mundo mudo. Aí você põe um cara que nunca viajou com você no carro. Meu, a conversa parece que não acaba. Meu pai de falar, cala a boca, deixa eu dormir. É bem por aí. Diferenças fazem diferença. Principalmente com relação ao conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço. Extremamente importante. São coisas malucas. Tá. Então, qual a receita do sucesso para a sobrevivência? Numa questão de emergência. Tá? Então vamos lá. Eu até pontuei aqui. São coisas que são extremamente relevantes. Tá? Então eu tenho lá, levando em conta que a sobrevivência depende quase que exclusivamente, tá, da sua habilidade mental em gerenciar suas emoções, tá? Quem conseguir realizar esse fato, conseguir controlar suas emoções, tem 50% do sucesso já feito, tá? Então, quer dizer, eu tenho aí já a receita do bolo quase encaminhada. Fala, meu amor. Já passou de 1h30. Ah, legal. Tá vendo? Meu timer. Tá bom, amor. Eu já tô nas conclusões aqui. Então, se a sobrevivência depende do controle emocional, saber controlar o meu emocional é fundamental. Tá? Ah, mas como eu faço para aprender a controlar os meus medos? Imagina uma estrada. Sua cabeça é uma estrada. Você tem um caminho. Tá? E quando as pessoas têm medo ou entram em estado de choque, esse caminho é bloqueado. Ele bloqueia o caminho da ação, da reação, do que fazer, como fazer. Então, eu tenho que aprender a fazer novos caminhos. Tá? Eu tenho que procurar sair da minha zona de conforto e provocar o desconforto controlado. Tá? Uma atitude. Eu escutei um tempo atrás uma pessoa bem mais vivida do que eu falando o seguinte: olha,
Não existe coisa mais desconfortável do que fazer exercício físico. Dói, incomoda, a gente soa, dá cãibra, não sei o que lá. Mas é a receita do sucesso. Quando você põe seu corpo para trabalhar nesse desconforto controlado, você sai da sua zona de conforto e aprende a criar caminhos. Um dos caminhos. Olha, eu estou agindo dentro de uma zona de desconforto. Estou agindo. Tá? Outra coisa que faz com que meus caminhos se abram. Leitura. Leia. Não é revista de fofoca, não, que não me interessa a vida alheia. O que eu vou fazer com a vida alheia? Bater palma para a vida dos outros e a minha vai para o saco. Não. Eu tenho que ler coisas úteis. Qual foi a última vez que você pegou um livro técnico dentro da sua própria profissão para ler? Tá? De uma outra área que você tem curiosidade. Tá? Antigamente, no meu tempo, tinha a famosa enciclopédia Barça. Todo ano saía um volume. Era uma delícia pegar aquele monte de livro e ficar lendo. Tá? Eu conheço muito de animais hoje em dia, porque o meu pai, meu falecido pai, tinha uma coleção de livros de animais, de bichos. Né? São 5 volumes. Eu devorava aquela coleção. Então eu conheço muito de animais hoje por causa dela. Tá? Conheço bastante de sobrevivência, de sobrevivencialismo, conheço do que eu estou dando aula, porque eu li. Tá? Eu pesquisei muito para fazer 2 livros. Então eu consumi muito material. E não consumi tanto quanto tem muita gente por aí afora estudando. E vou continuar estudando e vou continuar não sabendo tudo. Só que eu tenho caminhos e outras estradas abertas. Tá? Uma outra coisa. Quando eu tenho medo, como eu trato desse medo? Como que eu controlei esse medo? Como que eu gerenciei esse medo? Isso é um aprendizado. Lá no primeiro exemplo, como eu me comportei, como eu reagi à perda daquele ente querido. O que eu aprendi com aquilo? O que eu tirei de positivo daquilo? Se é que dá para tirar alguma coisa de positivo disso. Dá. A experiência. Você nunca vai sair igual. Vai sair mais forte. Com mais experiência de vida. Tá? Você pega uma criança, ela é uma forma, um monte de barro para ser moldado. O que ela vai se tornar depende dos pais. Não é do professor na escola, não. É dos pais. Porque não existe melhor forma de ensinar do que o exemplo. Tá? Então, o exemplo bom, né, gera um exemplo bom. Uma farinha boa dá um bom pão. Né, um bom pão. São coisas assim, são ditos populares, coisas assim que são malucas. Tá? Trabalhar em harmonia, em sintonia, em fluir. Né? E, inclusive tem uma coisa bastante interessante que eu recomendo com veemência, que vocês procurem. Tem um sujeito que o nome dele é impronunciável, pelo menos para mim, que chama Milahi Csikszentmihalyi, uma coisa assim. Né? Ele é um psicólogo húngaro. Ele foi o criador da teoria de fluxo. Tá? Se tiver algum psicólogo aqui que vai assistir, vai entender. O Célio Gouveia acho que vai entender. Ele fala o seguinte: de todas as virtudes que podemos aprender, um recurso muito útil e fundamental, talvez o mais necessário de todos para a sobrevivência, é o quê? A capacidade de transformar a adversidade em algo prazeroso. Ou seja, eu não posso simplesmente, ai meu Deus, por que comigo? Por que não comigo? O que é que eu tenho de especial, tão divino, que eu não posso ter um momento ruim que eu tenho que transformar em algo bom? Tá? É a famosa história do pegar um limão e fazer uma limonada. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: fazer caminhos mentais, para que quando eu precisar reagir, eu não fique bloqueado, não dê o famoso travão, né, o branco. Eu tenha como agir, dando condições para o meu cérebro de agir. Caminhos, rotas A, B, C, D, E, tá? Dando essas opções para ele. Entendendo que eu tenho limites. Dentro dos meus limites, eu tenho que conhecê-los. Tenho que saber quais são os meus medos. Tá?
Eu brinquei lá no outro vídeo. Você tem medo, tá? Quem tem medo de barata? Nossa, barata, eu tenho medo de barata. Tenho medo quase descomunal de barata. Eu vejo uma barata, eu começo a tremer, entro em convulsão, caio, grito e me desespero. Vendo pelo ponto de vista da razão, da racionalidade, mas não dá pra ver porque é barata, é a barata. Tá. Barata. Cucaracha. Pensando pela racionalidade, o que é que aquela coisa, além de ser escrota, nojenta e desagradável, vai fazer pra você? Ela vai te matar? Vai te comer? Vai injetar uma toxina? Vai te morder? Vai correr atrás? Vai ficar pra você? Vai matar de susto? Não. Ela é um inseto que nós supervalorizamos o medo e a angústia, o asco com relação a ela. Quando você conhece, aliás, o ser humano teme aquilo que ele não conhece. A tendência é destruir. Passa a conhecer os seus medos, quais as razões do seu medo. Tá? Eu tenho medo de cachorro, fui mordido uma vez. Não significa que todo e qualquer cachorro do planeta vai te morder. Tá? A bendita barata. Enquanto ela está ali, você está vendo ela, está tendo uma crise, desesperado, louco, alucinado, ela some. Aí quando você olha, cadê? O que era um problema de 1 grau passou a ser maior. Por quê? Onde ela foi? Pior do que olhar a barata é não saber para onde ela foi. E pior ainda é quando ela passa do modo terrestre para o modo aéreo. Aí ferrou. Antes de passar toda essa pantomima toda, não era mais fácil pegar um chinelo e acabar com o problema? Então, essa condição chama racionalidade. Não quer dar uma chinelada no bicho? Entende como que ele funciona. Tem barata em casa. Provavelmente está sujo. Tem um terreno sujo do lado. Tem uma rede de esgoto que não está tratada. Você está acomodando mal o lixo. Tem muito entulho. Mesma coisa com escorpião. Quer dizer, às vezes, nós criamos os nossos próprios problemas. Então, aprender a entender. Racionalidade. Agir de forma racional. Não de forma emocional o tempo todo. Tá? Se for para agir de forma emocional o tempo todo, vira um romancista. Escreve romance. Pelo menos vai ganhar dinheiro. Do contrário, não tem como. Tá? Então, essa seria a forma que você conseguiria tratar a condição de sair vivo de uma questão de sobrevivência, dando caminhos para o seu cérebro para ele poder agir nessas condições e termos que eu falei. Com relação ao comportamento humano, tá? Ele, como eu disse também, ele é inerente a cada um. A sua vida é o que você vai fazer dela. Tá? Mas fulano teve mais sucesso do que eu. Ele talvez tenha tido oportunidades e chances diferentes, mas você também tem a obrigação de procurar o sucesso e a felicidade dentro das suas limitações. Tá? Eu tinha o sonho de ser astronauta. Na boa, você acha que eu ia conseguir? Mas não me impede de gostar do fato. Tá? Então, aquela história que eu comentei lá atrás, de saber me pôr, saber a minha posição, é com relação a isso. Tá? Não adianta você sonhar sonhos inacessíveis, tá? E impossíveis. Tá? Eu tenho o sonho de ser rei da Inglaterra. Na boa. Será que dá? Não. Mas eu tenho o sonho de ser advogado. Vai estudar. Eu tenho o sonho de ser médico. Vai estudar. Não existe caminho fácil. Outra coisa importantíssima que a gente discutiu esses dias aqui em casa. Conversou e eu dei muita risada. A gente está vendo, todo domingo tem uma história de que, nossa, pirâmide. Aí vem a vontade de falar aquele famoso palavrão, né? Como é que um ser humano pensante cai numa dessa? Regra da vida. Nada é fácil. Nada é de graça. Não existe almoço grátis. Não existe nada grátis.
Não existe você, no mundo atual, fazer um investimento que vai render 3.000% no ano. Não existe. Não, mas o fulano falou que Beltrano disse que o amigo dele, que amigo de um outro amigo, disse que dá certo. Aí você vai lá, rapa a poupança da família e põe lá. E se ferra. É óbvio, é lógico que não ia dar certo. Não existe motivo para um ser humano racional pensar nisso. Mas por que as pessoas caem? Porque elas querem ter vantagem. As pessoas procuram vantagem sobre as outras, elas não são éticas. E elas se ferram. Sem saber por quê. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Já ouviu, todo mundo escutou do conto do bilhete premiado, do conto do vigário, já viu fato na TV, histórias a fio. Tá? Ah, mas esse fulano, o cara dava altas festas e não sei o que lá. Já viram falar de isca? É assim que a gente pega um peixe. Meu pai dizia assim, minha mãe dizia assim, quando o milagre é muito, o santo tem que desconfiar. Ah, mas e se eu fizer e der certo? O dinheiro é seu, não é meu. Mas o bom senso, o que ele diz? Tá? Sempre o bom senso. Tá? Então, essas posturas, essas ideias, essas sementes que eu joguei, eu gostaria que vocês pensassem com relação a vocês, com relação à sobrevivência. Tá? Eu vou fazer outras lives, se a internet deixar, né, e se eu tiver condição, tratando do tema específico. Tá? A gente tem que tratar aqui agora, dentro do nosso planejamento, de temas que são relevantes e pertinentes a isso, tá? Com relação às nossas famílias, principalmente. Eu quero abordar em vídeo e em live a discussão da sobrevivência, sobrevivencialismo em família, em grupo, tá? Porque é uma coisa extremamente complicada. Quem tem pais idosos, quem tem filhos, quem já não tem idade de jovem, né, igual eu, quem tem animais de estimação, famosos pets, o que eu faço com esse povo todo numa hora de emergência? Tá? Como que eu me comporto? Então a gente vai abordar isso aí em vídeos próximos. Tá? Eu estou devendo para vocês o vídeo da mochila de 72 horas. Tá? Eu vou fazer uma mochila para adultos e uma para cada tipo da família. Tipo, eu falo biotipo. Tá? Provavelmente eu vou pegar o minha cobaia ali, meu despertador que veio falar a hora, para montar a mochila dele com vocês. Então, tudo isso é interessante. E existem outros conceitos que a gente tem visto aí pela internet, tá? Que, quem sabe no futuro a gente consegue implementar também, que, na boa, como ser humano, a gente tem que procurar copiar aquilo que é bom, né? Aquilo que dá certo, não as modas. Né? Então, é útil, deu certo, é legal, é ético, vamos copiar. Tá? Nada se transforma, né? Nada se transforma, tudo se copia, nada se copia, tudo se transforma, não sei, não lembro qual que é a máxima agora, mas é real. Tá? Se o ser humano se preocupasse e focasse em coisas boas, tá? A tendência seria melhor. Tá? Então, esse tema aí, extremamente importante, é relevante, por quê? Porque ele ajuda você a pensar. A ideia aqui era fazer com que você pensasse. Que você chegasse a uma conclusão de que compensa reavaliar alguns conceitos. Se você parou para pensar e aceitou isso, já ganhei meu dia. Tá? Então, essa é a ideia. Vamos ver aqui. Se vocês têm alguma pergunta, querem falar alguma coisa, deixa eu botar o parceiro aqui. Tá? Querem fazer alguma pergunta? Opa, temos mais pessoas aqui. Gustavão, Alexandre, não tá por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tem algo que vocês não ficou claro? Tá, agora é a hora. Né? Agora é a interação. Aí, Cândido, você tem uma experiência gigantesca na história, né, Paulo? Você pode fazer uns 15 livros só com a sua história de vida, né? Aliás, é uma coisa que a gente tem que sentar para conversar numa live aqui, né? Vamos agendar. Ai, ai.
Vamos lá, gente. Alguém quer conversar alguma coisa? Tem alguma coisa para perguntar? Eu sei que esses conceitos são extremamente interessantes, principalmente do ponto de vista humano, né? Isso é legal. Bom, se ninguém quiser falar nada agora, tiver alguma dúvida, pelo menos deixa lá nos comentários. Tá? Deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta. Quer conversar? Quer trocar uma ideia? Deixa um e-mail lá, deixa um telefone, eu retorno. Isso é legal, a gente bater um papo, conversar, tirar dúvidas. Eu vou recomendar isso aqui para um amigo meu. Beleza, recomenda lá. Se ele quiser conversar, dá o e-mail, a gente conversa. Tá? A gente está bolando aí umas interações aí quando essa loucura toda acabar. A gente tentar fazer umas reuniões, conversar. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá? Vamos ver o que a gente consegue fazer. A Paloma Nascimento fez uma pergunta lá em cima. Como eu consigo controlar isso no meu dia a dia, né? Olha, como controlar esse medo, essas ansiedades, essa história toda, é com aquele mesmo receita do final, Paloma. Você criar caminhos, tá? Criar conceitos para que você consiga fazer que a sua vida, tá? Que as suas ações, elas sejam pertinentes às suas reações, ou vice-versa. Eu tive uma indisposição com meu chefe é um pé, né? Como é que eu faço com isso? Por que ele é assim? Ele é assim porque ele é chato pra cacete, ele não escuta ninguém, ele é arrogante, ele é prepotente. Tá respondido. Tá? Ele é uma pessoa com essas características. Como eu convivo com uma pessoa com essas características? Tendo reações bovinas. Sim senhor, não senhor. Tá? Eu tenho que prezar naquele momento pelo que eu preciso. Mas não significa que eu tenho que ficar ali para sempre. Tenho que procurar melhoria, sempre. O ser humano sempre tem que procurar melhoria. Com relação a outros fatos, né? Do jeito que conforme ela perguntou ali. Como consigo controlar isso no meu dia a dia? Postura. Tá? Como você se porta. Usar a sua ética. Tá? Beleza? Bom, vamos lá. Ninguém tem mais nada a dizer. Bom, então, gente, de coração agradeço a vocês esse tempo que vocês dedicaram a ficar aqui comigo. Tá? Espero que tenha sido proveitoso e, como eu disse, se eu conseguir fazer com que vocês refletissem, tá de bom tamanho. Já ganhei meu dia. Tudo bem? De qualquer forma, continuo à disposição. Deixa a sua curtida aí. Aciona lá o sininho, né? Aquele discurso básico de quem faz vídeo na internet. Dá uma curtida, dá um like, segue o canal, divulga, etc. Tá bom? Precisar, entre em contato, a gente conversa aí durante a semana e por aí vai. Tá bom? De todo modo, agradeço a vocês novamente. Estou à disposição. E meu nome é Alexandre Martins. Você está no canal Preparador Anônimo. Obrigado. Disponha. Fiquem bem e seguros sempre.